começa a entrar o lance da criatividade, o lance das possibilidades que você vai fazer, ó. Já virou outra coisa, sacou? Fala galera, Cláudio Félix por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Bem-vindo a mais uma aula onde eu vou falar sobre um exercício que me ajudou muito no decorrer dos anos como profissional. Havia vezes que eu me via muito repetitivo nas viradas e queria criar coisas e me via, às vezes, preso a coisas que eu tinha estudado que eram muito legais, mas muitas vezes ficava repetitivo. Então, nessa aula, eu vou te passar um exercício que você vai adicionar às suas viradas. Tá? Não é uma virada, é um exercício que você vai adicionar as coisas que você já faz e vai te dar a possibilidade de criar outras coisas junto com esse exercício e vai melhorar muito a sua virada. Eu já fiz isso em várias coisas, DVDs que eu gravei com a Aline Barros, com outros artistas que eu toquei, de outros estilos, aplicando esse simples exercício e fazendo com que minhas viradas tomassem uma sonoridade muito mais bonita, muito mais criativa a partir desse exercício. É o seguinte, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, comenta. Isso é importante para a gente. Você às vezes pode ignorar, só apertar ali o sininho ou apertar o like, porque esse vídeo vai para outras pessoas. O YouTube entende que você está gostando e ele vai mandar esse vídeo para outra pessoa, para outras pessoas, beleza? Então é o seguinte, existem vários exercícios que eu faço que eu consigo fazer com que células pequenas ou fragmentos de virados sejam inseridos dentro de um contexto de uma virada maior, né? Eu posso treinar isso separadamente, só o exercício, e depois eu pego esse exercício e vou colocando nas minhas viradas. Tá? Você pode pensar, virada mais lenta, né? Você está tocando uma balada, um worship na sua igreja, ou numa banda que você toca, né? Você está tocando isso. Depois, uma virada lenta. Lenta e grande, né? Uma virada menor. A gente precisa estar sempre antenado com que essas viradas sejam sempre bem executadas no que diz respeito à sonoridade. Virada é sempre uma coisa que marca a passagem de uma música. Por isso que a gente tem que ter possibilidade de fazer viradas interessantes para que na hora que você faça isso, isso seja realmente alguma coisa que está contribuindo para a música. Tá? Então, assim, cuidado com isso, com virada que você vai fazer, a virada que você está estudando, se realmente ela vai caber naquilo que você está tocando. Por isso que aqui no meu canal, a ideia é fazer com que eu pegue os exercícios e já sejam aplicados, para você já sair tocando, não ficar sem saber o que fazer. O que eu faço com esse exercício? É só um exercício? Não. O exercício tem que ser sempre música, ele tem que ser sempre aplicado, ele tem que ter sempre um contexto. Esse exercício que eu vou mostrar para vocês agora, ele dá para ser aplicado em vários contextos de virada, tanto virada lenta, como eu mostrei, quanto virada rápida, né? Você está tocando uma música rápida, como é que você faz para ter criatividade nisso, se de repente você está tocando sempre a mesma virada, ou estudou um exercício só, alguns exercícios, e você não consegue aplicar isso dentro das suas viradas, dentro da sua música? Esse exercício que eu vou te passar agora é o seguinte, extremamente simples, não é difícil, mas é muito útil. A simplicidade dele não se compara com as possibilidades que ele abre para a gente colocar em tudo que a gente toca. O exercício é o seguinte, ó. Você vai fazer na caixa direita, acentuada, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda acentuada no tom, direita acentuada no surdo e bumbo. Tá? De novo, ó. Esse é a primeira parte do exercício, a primeira célula que a gente vai treinar. Começa a praticar isso sem pensar em célula, sem pensar em nada. Começa a tentar executar isso aqui com essa sonoridade, ó. Conforme você vai aumentando, essas notas você faz devagar, bem colocada, a sonoridade bem feita, a nota que é acentuada, direita,
esquerda, esquerda fantasma, direita, direita fantasma. Esquerda no tom acentuado, esquerda, direita acentuada no surdo. E bumbo, faça com que essas notas sejam claras, tá? A ideia é fazer isso limpo. Cria um approach com isso primeiro, tá? E outra coisa, o bumbo ele tem que ficar coladinho aqui no surdo. No início do exercício, devagar, você faz ele um pouco separado para você se acostumar com isso. Mas quando você tiver um pouquinho mais de técnica, né, você se acostumou, o bumbo vai colar mais no surdo. Vai ser essa sonoridade aqui, ó. Sacou? Muita gente tem dificuldade para fazer isso aqui, porque o bumbo ou fica muito distante ou quer trepar em cima do surdo. Não pode, tem que ser. O final é isso aqui, ó. É o mesmo exercício. Se você fizer, não é o propósito do que a gente quer para pegar essa célula e inserir no meio de uma virada, no início, no final ou no meio, tá? Então treina isso aqui com essa sonoridade, ó. Ah, você quer um tempo para treinar? Beleza, vamos achar um tempo para treinar também. Você coloca isso tudo dentro de um tempo, ó. Vou contar. 3 e 4 e 2, 3, ou em dois tempos, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esse bumbo aqui ele é antes do tempo, tá? Que seria isso, sinceramente, para o que a gente vai fazer não é tão importante, mas às vezes a gente precisa de um mapa, aonde que eu vou fazer, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, fiz isso bem feito? Tá saindo tudo direitinho, as notas estão no lugar certo, tá limpo. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, vamos fazer isso no início de uma virada. Eu vou fazer isso para começar a virada e vou adicionar coisas que eu já estou acostumado a fazer e simples, tá? Então é o seguinte, ó, 3 e 4 e... Coloquei uma coisa super simples e comecei com isso, ó. Isso que você vai fazer depois disso, eu te aconselho que não seja uma coisa decorada, seja uma coisa que você vá mudando sempre, sacou? Mudei, ó. Outra coisa. Agora eu vou fazer isso de uma forma mais lenta, mais longa, pensando numa virada de balada. Certo? Aumentei a virada, uma virada mais marcante, de repente para o coro da música. Está presente. Agora eu vou tentar fazer o seguinte, agora eu vou mudar isso de lugar. Vou fazer uma virada e vou colocar isso no meio da virada. Parece a mesma coisa, mas não é, sacou? É aqui que começa a entrar o lance da criatividade, o lance das possibilidades que você vai fazer, ó. Já virou outra coisa, sacou? De novo. Isso você vai criando um monte de possibilidade, sempre partindo dessa célula, desse fragmento, que vai ser o seu ponto de partida para você ter criatividade. Eu sempre falo, tem duas possibilidades de estudo. Você estuda uma coisa toda pronta, que é uma coisa muito legal, e você estuda um exercício onde você pode adicionar outras coisas para você trabalhar a sua criatividade, você ter possibilidade de tocar as coisas que você já sabe e coisas que você toca até inconscientemente, até de tanto você fazer. Então, isso, dessa forma, fica muito bacana também. Comecei uma virada e bota no meio. Virada para balada é lindo, né? Música mais lenta. Eu não estou pensando em nada, eu só estou pensando em exercitar a inserção dessa célula no meio da virada. Eu vou criando, vou botando possibilidade. Depois disso eu coloco uma música, tá? Aí é o seguinte, ó, você pode fazer isso
Em andamentos mais rápidos, também sim, porém é um pouco mais difícil porque você vai depender dessa técnica. Isso aqui não pode falhar. Você tem que estar certinho. Todas as notas saindo com clareza. Pensando no andamento mais rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma outra coisa muito legal é que você pode ficar repetindo isso, ó. De novo. Tem uma outra forma de você treinar isso também, que é fazer isso direto. Já é um pouco mais difícil, mas também pode se fazer parte do seu treino, que é você ficar repetindo essa virada. Mas isso é um exercício que eu não te aconselho a fazer agora, porque isso pode atrapalhar o que diz respeito a você ter criatividade nas suas viradas, entendeu? Então pensa sempre que você tem que começar devagar. Se você não faz o exercício, começa devagar. E aí, a partir disso, aumentando a velocidade. Muito cuidado, porque quando você começa a fazer rápido, tem a tendência de querer isso aqui embolar. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a virada e vou adicionar um flan e um bumbo depois disso, ó. Certo? Como é que a gente, com pecinhas pequenas, já começa a montar um negócio que fica muito interessante de ser tocado? E agora, se eu venho para a caixa, e vou pro ritmo. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode ser que não saia a mesma coisa sempre, mas o interessante é pensar sempre no fragmento. Novo. Isso é o interessante, fazer com que esse fragmento seja uma célula que você vai tocar junto com outras coisas que você já sabe, sacou? Deixa a sua criatividade fazer parte do seu estudo. A gente está acostumado muito a coisas prontas, a coisas já pré-moldadas, e a ideia é fazer sempre que o que você tem na sua cabeça, as coisas que você já toca, que você está com isso na mão, seja adicionada a coisas novas. Eu tenho certeza que você vai evoluir muito fazendo isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que essa dica seja muito valiosa para você crescer aí no seu instrumento, na sua música. Não se esquece, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, comenta, e você vai ver sempre por aqui conteúdos com a ideia de fazer você aprender e tocar, aprender e aplicar. Beleza? Tamo junto e até a próxima.